raciocínio lógico, né? Todo o raciocínio matemático, vocabulário, tudo isso a gente aprende de uma maneira intrínseca, digamos assim, que você não percebe diretamente que você tá aprendendo aquilo, mas você acaba adquirindo esse conhecimento e que vai ser útil pra você na sua vida, com certeza. Caramba, falou bonito. Mas é. Os videogames fizeram e fazem parte da vida de muitas pessoas ao redor do mundo. Só pra você ter uma ideia, desde 2017, todo ano, o faturamento da indústria dos games bate mais de 100 bilhões de dólares por ano. E muito se discute se os jogos influenciam de alguma maneira negativamente os seus jogadores. Mas quanto mais estudos aparecem, o que se descobre é que eles ajudam mais ainda a aprender muito mais e se desenvolver também. E o que videogame tem a ver com aprendizado? Tudo, e eu vou te explicar como é que funciona. Fala galera, David Jones aqui mais uma vez no canal Tá Explicado da Estácio, e eu vou te mostrar hoje como os videogames podem te ajudar a aprender. E relaxa porque eu não tô falando de jogo como o jogo da memória, paciência, palavra cruzada, eu tô falando de jogos gigantes como Call of Duty, God of War e outros. Para começar a falar sobre isso, vamos dar uma olhada em como jogos de ação podem ajudar você a aprender. Segundo pesquisadores lá nos Estados Unidos da Universidade de Rochester, jogos de ação em primeira pessoa como Call of Duty e o Valorant te ajudam a aprender algumas tarefas de um jeito mais rápido do que jogos casuais como The Sims. Para chegar nessa conclusão, os pesquisadores compararam as habilidades cognitivas de jogadores de jogos de ação com jogadores de outros jogos. Nesse teste, eles tinham que fazer uma série de tarefas de identificar padrões. E a partir do tempo de reação e habilidade de identificação de formas geométricas, eles identificaram que os jogadores de Call of Duty eram muito mais rápidos do que os jogadores de The Sims. Com isso, eles descobriram que o cérebro dos jogadores se acostumam a prever alguns acontecimentos, criando um modelo de aprendizado baseado em padrões. Como Call of Duty é um jogo que precisa de ações rápidas a todo momento, os jogadores desenvolveram essa compreensão de padrões para poder ir bem no jogo, de um jeito mais rápido e diferente de quem joga The Sims, que é um jogo mais parado. E esses pesquisadores também fizeram um teste para tentar entender se os jogos conseguem melhorar a função cognitiva de pessoas que não jogam. Durante 9 semanas, os não-gamers jogaram tanto jogos de ação quanto jogos casuais para ver o que iria acontecer no final. Depois de 50 horas jogadas, essas pessoas tiveram um desempenho melhor do que antes deles terem começado a jogar. E um ano depois, eles ainda mantiveram as habilidades cognitivas mesmo parando de jogar. Todos esses testes serviram para mostrar que o cérebro consegue entender padrões e mantê-los mesmo ficando sem jogar. E esse aprendizado aumenta através dos videogames. Ou seja, a gente consegue aprender outras coisas de um jeito mais rápido e mais fácil através do videogame. Olhando de um jeito mais prático ainda, os jogos podem até te ajudar a aprender história. Pegar de exemplo um jogo como o Assassin's Creed, que mesmo tendo diversos elementos de ficção, que eles colocam a sociedade secreta e tudo, a franquia da Ubisoft mistura ficção com realidade, mostrando diversos períodos históricos como Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana e a Itália renascentista e muitos outros períodos históricos. E também tem pesquisa que mostra que aprender história com videogames funciona. De acordo com uma pesquisa canadense feita com 329 estudantes e 4 professores, colocar esses estudantes para aprender história através de jogo como Assassin's Creed funcionou e foi mais eficiente do que aprendendo com outras mídias, como por exemplo um filme. Mas não é simplesmente que os estudantes jogaram o jogo e aprenderam a história, não foi assim. Essa pesquisa mostrou que os estudantes utilizaram esses jogos da série para diferenciar o que foi ficção e o que foi realidade, o que fez com que eles se sentissem mais motivados a estudar aquele assunto. Como os jogos são completamente visuais e interativos, isso estimulou os estudantes a querer buscar mais sobre aquela matéria estudando no ensino médio. A própria desenvolvedora lançou um modo chamado Tour da Descoberta dentro do jogo, onde você pode ver simplesmente a história sem se preocupar com combate, puzzles, nada disso. É só pra você ver e entender a história daquele mundo. Interessante, eu não sabia disso. E a Ubisoft fez isso porque vários professores pediram pra isso acontecer. Eles queriam usar o jogo como uma ferramenta de ensino, mas como é que o cara vai... Um jogo como Assassin's Creed é gigantesco, horas e horas de jogo, e que tem diversas partes de combate, tem um monte de coisa no mapa, e eles só queriam utilizar o jogo pra mostrar certas coisas da história e interagir com os alunos. Com isso, eles podem andar livremente pelo mapa, ouvir áudio sobre toda a história que aconteceu nesse período e mostrar, né, visualmente aquilo lá que aconteceu. Se você não está interessado no jogo, você acaba pegando spoilers de mapas, de coisa e tal. Então, assim, realmente é uma ferramenta mais de educação mesmo, mas eu acho fantástico. Quem me dera, se na minha época tivesse isso, né? Quando eu tava no ensino médio, mal tinha computador, né? Era um negócio assim, não tinha nada disso. Mas realmente, assim, eu sei muito bem o que videogame ajudou no meu desenvolvimento. Então, assim, pra mim isso aqui é muito familiar, todas essas coisas que a gente tá falando. E os games também podem ajudar dislexos, que são pessoas que têm dificuldade no aprendizado. Pra provar isso, a Universidade de Pádua, na Itália, fez um teste com crianças
crianças e jovens de 7 a 13 anos. Eles foram divididos em 2 grupos, e um grupo jogou o Rayman, que é um jogo de ação que tem muitos movimentos e muitos comandos, e o outro grupo jogou um jogo como Candy Crush, que basicamente não tem texto e é muito mais simples. Depois de 9 sessões de 80 minutos jogando, eles fizeram um teste para ver como foi o desenvolvimento da leitura de cada um desses jogadores, e o resultado foi bizarro. Segundo esse estudo, os participantes que jogaram o Rayman tiveram um resultado muito melhor no teste de leitura do que os outros que jogaram Candy Crush. Isso significou uma melhora nas habilidades de leitura maior do que se eles tivessem estudado um ano inteiro com métodos tradicionais de leitura. 12 horas lendo um jogo foi mais eficiente do que um ano inteiro lendo por métodos tradicionais. Que bizarro, né? Não, eu acho incrível, né? Muito legal, inclusive. A hipótese desses pesquisadores é que os games aumentam a capacidade de atenção visual dos jogadores. Ensinam a eles a tirar informações críticas de ambiente, o que vai contra a ideia de que jogar videogame de alguma maneira prejudica o desenvolvimento de crianças. Antes de continuar, não esqueça de comentar aqui e contar o que você já aprendeu jogando videogame. Lembra de alguma coisa aí agora? Não, mas muito, né? Principalmente língua, né? Porque assim, na minha época, os jogos não existia jogo em português. Os jogos eram todo em inglês. E eu lembro disso como se fosse ontem, eu com um dicionário de inglês, jogando meu primeiro RPG e tentando entender o que estava acontecendo, lendo as palavras que eu não sabia do dicionário. Mas assim, a quantidade de coisas que a gente aprende que não são óbvias, como raciocínio lógico, né? Todo o raciocínio matemático, vocabulário, tudo isso a gente aprende de uma maneira intrínseca, digamos assim, que você não percebe diretamente que você está aprendendo aquilo, mas você acaba adquirindo esse conhecimento e que vai ser útil para você na sua vida, com certeza. Caramba, falou bonito. Mas é. E já que eu tava falando de leitura, jogos online como League of Legends e Counter-Strike podem sim melhorar o seu vocabulário. E claro, tem estudos sobre isso também. E quem fez essa parada foram pesquisadores da Universidade de Estocolmo, na Suécia. Eles dividiram 25 estudantes em 2 grupos, um que joga os games online e os outros que não jogam. Depois eles testaram a capacidade de vocabulário desses 2 grupos e viram que os que jogam jogos online tinham uma capacidade de vocabulário melhor do que os que não jogavam. Tá, você pode achar que isso foi uma coincidência ou que não significa muita coisa, mas foi depois desse teste que os pesquisadores começaram a entender o que de fato esse resultado significa. Eles pegaram esse grupo de jogadores e fizeram diversos outros testes para entender o papel da comunicação nos games. Como esses jogos envolvem competição entre equipes, muitos dos jogadores se comunicam entre si para decidir e tomar decisões no jogo. E como na Europa os jogadores se comunicam em inglês porque existem diversos países que falam línguas diferentes, isso fez com que o vocabulário desses jogadores aumentasse. E os pesquisadores ainda perceberam que quanto mais horas os jogadores jogavam online, mais o vocabulário deles melhorava, porque eles tinham mais bagagem de comunicação em jogos do que outros jogadores. Eu jogo muitos jogos japoneses. Jogos japoneses, quando eu jogo, eu sempre jogo com a dublagem japonesa, sabe? E eu acho muito legal ver a língua original dos jogos. Eu vejo muito anime também, né? O desenho japonês, no caso, e os jogos japoneses que eu jogo sempre jogo em japonês. E eu sei muitas palavras em japonês por causa disso. Eu não sei construir uma frase em japonês, mas eu sei muitas palavras em japonês por causa dos jogos e dos animes que eu assisto. Eu sei sacanagem. Se você parar aqui e fala aí 100 palavras em japonês, eu sei. Sabe? Só porque eu jogo videogame e assisto anime. E tudo isso puxa pro nosso último assunto. Como você pode desenvolver habilidades sociais jogando? Diferente do que a gente vê em diversos filmes e séries, os jogadores de videogame não são aquelas pessoas que não gostam de conversar, introvertidos, que não têm assunto. Na verdade, é muito o contrário disso. Um estudo feito por pesquisadores de 3 universidades diferentes, com mais de 400 pessoas, foi feito para entender como é a comunicação deles, tanto no mundo real quanto no mundo virtual. E descobriram que, ao invés de limitar as interações sociais com as pessoas, eles na verdade aumentaram a comunicação entre esses jogadores. Isso porque os jogos criam comunidades onde vocês conversam sobre o jogo, assistem outras pessoas jogar, veem campeonatos e interagem juntos sobre aquilo ali. Isso faz com que os jogadores aprendam e desenvolvam habilidades sociais simplesmente porque eles jogam. Isso sem falar que existem convenções de jogos durante todo o ano, existem eventos de esportes massivos e gigantescos que unem todas as pessoas que têm esse interesse em comum, que é jogar esses jogos. Você pega a E3, por exemplo, que é o maior evento de games do mundo, de grandes anúncios que acontece todo ano. Esse evento reúne mais de 60 mil pessoas todo ano. Imagina 60 mil pessoas juntas em um local sem habilidades sociais. Definitivamente não é um monte de pessoas jogando joguinhos sem uma falar com a outra. É um evento social massivo e imenso que acontece sempre onde existe uma comunicação e uma interação social muito grande. Todos esses estudos tiram esse estigma de que jogos de alguma maneira têm alguma coisa prejudicial para quem joga. Na verdade, eles estimulam o aprendizado, aumentam as habilidades sociais e simplesmente desenvolvem cada vez mais a pessoa. Me conta aí, antes da quarentena,
você frequentava vários eventos de games, Sim, né? E sim. era exatamente o que você via? A C3, principalmente, já fui, eu acho que 6 vezes, né? Mas também tem um outro evento que é no fim do ano que chama BlizzCon, que é um evento só de jogos da Blizzard, né? Hoje, videogame é jogado por todo mundo. Mas existem muitas pessoas que realmente têm problemas de comunicação e são introvertidas naturalmente e acham nos videogames uma válvula de escape pra isso. E é claro que pra pessoa que é mais introvertida e tal, falar com as pessoas virtualmente é mais fácil e é um negócio que ajuda a pessoa se desenvolvendo devagarinho e tal, e esses eventos é uma oportunidade dela ir lá e realmente conhecer essas pessoas que ela simplesmente só fala virtualmente. Então, assim, fora desenvolver as habilidades sociais de pessoas que normalmente não têm esse problema, o que ajuda, mas realmente ajuda demais as pessoas que têm esse problema, que existe, é muito comum, inclusive, as pessoas terem problema de comunicação e introversão, e o videogame ajuda isso demais. Eu acho, pelo menos. Você acha e estudos comprovam, né? Exato, assim, é uma coisa que a gente vê, né, mas assim, é a minha experiência só. Agora, tendo esses estudos mostrando como isso é uma coisa muito maior, é muito legal ver o que isso ajuda no desenvolvimento das pessoas. E aí, tá explicado? Os games deixaram há muito tempo apenas de ser uma forma de entretenimento e passaram hoje a desenvolver várias áreas da vida dos jogadores. Hoje, eles viraram ferramentas que te ajudam a aprender e a se desenvolver, diferente do conceito antigo de que videogame fritava o seu cérebro ou qualquer coisa do gênero. Na real, eles juntam e estimulam os jogadores através de desafios e na comunicação. Gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever, clicar no gostei e deixe seu comentário de como o videogame melhorou sua vida ou te ajudou a aprender de alguma maneira. Não esquece também de ativar o sininho. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima, galera. Tchau. Você tá jogando Fall Guys? Claro, tô jogando Fall Guys, assim, eu gosto pra caramba do Fall Guys, acho muito divertido e tal. Só que, assim, é um jogo que eu não consigo jogar muitas horas, cara, porque ainda não tem muitos... tem que ter mais minigame, sabe? Como você explicaria o Fall Guys aí pra um tiozão, alguém que não sabe nada de videogame? Cara, é aquele negócio. É um Battle Royale de Olimpíadas do Faustão. É isso. Mas assim, como um tiozão mais antigo que não conhece videogame não sabe o que é Battle Royale, a gente pode falar que é um simulador de Olimpíada do Faustão. Aí eu acho que fica mais fácil pra entender.